Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de Instalações Elétricas Prediais. Na aula de número 10, na sua segunda parte, vamos continuar falando sobre distribuição de condutores. Bem, então vamos começar a falar sobre interruptores. E aí, pessoal, costumamos dividir de forma didática os interruptores em interruptores simples, né? Sejam eles de uma, duas ou três teclas ou seções, né? Interruptor paralelo, que é o interruptor conhecido tecnicamente como interruptor three-way, e o interruptor intermediário, conhecido como four-way. Para o interruptor simples, né? O interruptor simples, pessoal, é aquele interruptor que ele comanda uma lâmpada, um conjunto de lâmpadas de um único ponto. Então, eu só posso ligar e desligar essa lâmpada ou esse conjunto de lâmpadas de um único ponto, né? E aqui a gente consegue observar, pessoal, a parte frontal, né, desse interruptor e a parte de trás onde eu faço as conexões. Esse interruptor, nós já vimos aulas passadas que eu vou ter que atender ele com dois fios, né? Um que nós chamamos de fase, ok? E o outro que é o retorno. Aqui nós temos uma imagem de interruptor de embutir, né? É aquele que fica, que a caixinha de luz 4x2 fica no interior da alvenaria, né? E esse aqui de sobrepor, que ela fica projetada para fora da alvenaria, né? Só para recordar aí, se a gente tiver um corte aqui, olha. Né? Alvenaria. Quatro polegadas por 2 polegadas, né? E aí, assim, aqui eu tenho desenhar de azul. Eu tenho o interruptor, né? Ok? Aqui nesse interruptor ainda falta vir o fio fase e o retorno, né? Tranquilo? Bom, e aqui, pessoal, tem um esquema funcional justamente deste interruptor, né, simples, de uma tecla apenas com um ponto de luz, ok? Então, essa parte aqui, pessoal, é a fiação que vem lá
do quadro de distribuição, né? Vem lá do QD. Essa fiação aqui, ó. Aqui eu tenho o interruptor, né? Vou colocar o marca-texto para destacar. Aqui eu tenho o interruptor simples. E aqui eu tenho um ponto de luz, né? Uma luminária com uma lâmpada conectada aí. Perceba, pessoal, que para este interruptor eu tenho o fio que desce até o interruptor, que é o fase, como nós mostramos, ok? Né? E o fio que volta, que é esse outro aqui, que é o retorno. Então, no interruptor, fase e retorno, lá luminária, retorno e o outro lá de azul, que eu vou anotar agora, que é o neutro. Agora vamos para o esquema multifilar, né? O esquema multifilar, pessoal, para esse caso, também temos, ó, para um interruptor, que é esse aqui é o interruptor. Nós temos o condutor fase, né? Condutor retorno do interruptor para a luminária e o condutor neutro né? Justamente como nós vimos anteriormente. Já o esquema unifilar, pessoal, que é o esquema que efetivamente vamos utilizar no projeto, eu tenho o seguinte, ó, esse aqui é o interruptor simples, né? Como a simbologia mostra. É o interruptor simples. Okay? Essa fiação aqui, esse eletroduto é o que vem lá do quadro de distribuição, né? Vai alimentar os circuitos terminais, ok? E aqui, pessoal, eu tenho interruptor simples, ponto de luz, né? Ok? Interruptor. Para lembrar, pessoal, vem lá do quadro de distribuição. Seguintes condutores. Nós temos o condutor fase, o condutor neutro e o condutor proteção. Vou usar aqui, pessoal, as cores que são indicadas por norma, né? Lembrando que a NBR 5410, ela diz que se os condutores forem identificados por cor, eu tenho que utilizar o verde ou verde e amarelo para proteção, o azul ou então o azul claro para o neutro e para a fase ela não especifica, né? Então aqui é o condutor fase, né? Que é o condutor neutro. E aqui o condutor proteção. Bom, desses condutores, pessoal, quais que tem que chegar até o interruptor? Nós vimos que para o interruptor simples, ele tem duas entradas, né? Como vimos nos slides anteriores. Então, uma delas eu vou ocupar com o condutor fase. E a outra, o retorno. Mas qual retorno? O retorno da tecla A. Bom, qual fase que é? Aqui só tem uma, né? Mas já é bom a gente caracterizar. Esse número aqui, pessoal, caracteriza o circuito, tá bom? Professor, mas como é que você sabe que é o circuito 1? Nossa, se eu olhar aqui bem, esse ponto de iluminação pertence ao circuito 1, né? E aí fica fácil.
Lembrando que para a luminária vai chegar o retorno e o neutro também vai fixar-se na luminária. Ok? Então, interruptor simples com apenas uma lâmpada, né? Fase e retorno simples. Agora o esquema funcional, se eu tiver duas lâmpadas, né? Se eu tiver duas lâmpadas, pessoal, acontece algo análogo. Olha, eu tenho o retorno aqui, né? Para o interruptor, perceba que essas duas lâmpadas se acendem de forma simultânea, né? Então, continua sendo um interruptor simples de uma tecla apenas. A vantagem é que eu consigo acender duas lâmpadas ou duas luminárias de forma simultânea. Continua chegando ao interruptor os mesmos condutores, o condutor fase e o condutor retorno. Na luminária, continua chegando os mesmos condutores. Olha, se a gente olhar bem aqui, retorno e neutro, né? Deixa eu anotar o neutro ali. Retorno e neutro. Bom, e na outra luminária também retorno e neutro. Beleza? Nada muda neste caso. Esquema unifilar para as duas lâmpadas, pessoal. Ó, sai do quadro de distribuição os condutores fase, neutro e proteção. Ok? E aí, pessoal, vai para o interruptor. Nós já sabemos a fase e volta o retorno. Quando eu tenho apenas um retorno, pessoal, nós costumamos chamar isso aqui de retorno simples, tá? E aí, pessoal, para outra luminária que está aqui, quais condutores vão para ela? Nós sabemos que tem que chegar um retorno, né? Que é o comando do interruptor. E entre as luminárias, pessoal, nós devemos colocar o neutro, né? E sim, olha, nós temos a construção desse esquema unifilar. Então, só para anotar, quando tiver duas lâmpadas, se elas acenderem de forma simultânea, né? Então, vou colocar aqui simultânea. Entendimento simultâneo. Fase retorno simples, né? Da lâmpada até o interruptor. E neutro e retorno simples. E proteção, pessoal, em casos que eu queira aterrar a carcaça da luminária. Não é muito comum, né? Interruptor paralelo. O interruptor paralelo, pessoal, também é conhecido como three-way, né? Esse interruptor é quando eu quero acionar ou desacionar uma lâmpada, um conjunto de lâmpadas, ou uma luminária, um conjunto de luminárias, de pelo menos dois pontos diferentes, né? Isso proporciona maior comodidade e conforto ao usuário. Pessoal, esses interruptores são muito utilizados, por exemplo, em escadarias. No início do lance de escada, eu tenho um interruptor. Subo o lance de escada, ao fim dele eu tenho outro interruptor, né? Então, eu aciono um interruptor e ligo a luz. Subo a escada, chegando lá ao fim eu desligo, né? Muito comum em corredores também mais longos, né? Onde eu consigo fazer o acionamento, desacionamento de forma um pouco mais fácil, né? No início do corredor eu ligo, chegando lá no fim eu desligo a luz. Eu não preciso voltar lá no início do corredor no escuro para fazer esse procedimento. E também em quartos, né? Majoritariamente, pessoal, nas suítes, tá bom? Que no início do quarto, na entrada do quarto, próximo
a abertura da porta, eu tenho um interruptor. E geralmente ao lado da cabeceira da cama eu tenho um outro interruptor, né? Proporciona maior comodidade e conforto. E aí, pessoal, ele é chamado de three-way porque ele possui 3 terminais, né? 3 pontos para conexão. A gente viu aí a parte deste interruptor. Ó, então, um dos pontos eu vou ligar o condutor fase, né? No outro ponto, nos outros 2 pontos, eu vou ligar os condutores que nós chamamos de retorno, tá? E aqui eu tenho 2 retornos, tudo bem? Esses 2 retornos aqui costumamos chamar de retorno duplo, tá? Porque são 2. E aí a representação funcional desse tipo de interruptor. Veja bem, pessoal, que para o interruptor continua chegando o fio fase, né? Ok. E aqui nós temos retorno. Mas como eu posso acionar de 2 ou mais pontos, pessoal? Veja bem que eu tenho 2 retornos, né? Que saem daqui. Esses 2 retornos não se conectam na luminária. Eles se conectam no outro interruptor, que é paralelo a este primeiro, né? Se a gente observar bem, foram esses 2 fios aqui, olha. E aí, pessoal, volta um outro retorno até a luminária para permitir o comando. Então, a vantagem é que eu posso acionar aqui nesse interruptor da esquerda e também posso acionar no da direita, acionar e desacionar, ligar e desligar. Na luminária, pessoal, continua a mesma coisa, chegando o retorno, tá bom? E também o neutro. Continua chegando o retorno e o neutro. E aí o esquema unifilar. Nesse esquema unifilar, pessoal, eu tenho aqui um interruptor paralelo, né, conforme nós vimos na simbologia da NBR 5444. Interruptor paralelo, né? E aí vamos ver como distribuir essa fiação para esse interruptor. Só puxar umas linhas de chamada aqui. Vamos chamar esse interruptor aqui, pessoal, olha, vou dar um nome para identificar qual dos interruptores vai à fase, tá bom? Vou chamar de paralelo de entrada, tá bom? É um termo comum quando a gente vai fazer esses lançamentos elétricos utilizando o software, tá? E o outro é o paralelo de saída. Beleza. Do quadro de distribuição, pessoal, vem fase, né? Que mais? Ajudei. O condutor neutro, né? E o condutor proteção. Ambos pertencentes a qual circuito? Circuito de número 1, porque nós só temos o circuito de iluminação aqui vigente, que é o circuito 1. E aí, vamos identificar quais são os condutores que vão para o paralelo de entrada. Então, ó, no paralelo de entrada vai o fase e sai um retorno duplo.
ok? Esse retorno duplo, pessoal, percorre o eletroduto, passa pela caixinha de luz no teto, caixa octogonal, chega até o outro interruptor. Então, o interruptor duplo vem até o outro interruptor. Desse outro interruptor sai um outro condutor, que é o condutor retorno simples, né? E aí ele chega até aqui. Então, só para recordar, no paralelo de entrada, fase retorno duplo. No paralelo de saída, retorno duplo e retorno simples. E na luminária, nós temos retorno simples e também neutro. Ok? Tem uma anotaçãozinha aqui, né? Fase retorno duplo, né? Vamos chamar aqui de paralelo de entrada. Paralelo de entrada. Retorno simples e retorno duplo é para o paralelo de saída. Interruptor intermediário. Né? Esse interruptor, pessoal, também é conhecido como four-way. Né? É utilizado quando eu quero comandar uma luminária, um conjunto de luminárias de 3 ou mais pontos diferentes, né? 3 ou mais pontos diferentes. Esse interruptor, pessoal, como o nome já sugere, eu tenho 4 bornes para a sua conexão, né? Esses bornes vão ser preenchidos apenas com condutores do tipo retorno, a gente vai ver já já, né? E vale destacar, pessoal, que para conseguir ligar de 3 ou mais pontos, eu preciso de um four-way, mas eu preciso também, ó, um intermediário, mais pelo menos 2 paralelos. Aí eu consigo 3 pontos. Então vamos ver a representação funcional. A montagem desse tipo de interruptor, pessoal, é um pouco mais complexa que os interruptores anteriores, né? Dada a quantidade de condutores que são utilizados. Então, ó, esse primeiro interruptor aqui é um interruptor paralelo, o three-way. Lembra que eu falei que para me ligar um four-way eu preciso de 2 three-ways pelo menos? E esse outro aqui também é um interruptor paralelo. Beleza? Só esse do meio, pessoal, vou colocar até em outra cor. Só esse aqui que é o interruptor intermediário. Só esse que é o interruptor intermediário. Bom, então, se eu avaliar esse primeiro interruptor, que é o paralelo da esquerda aqui, como ele é um paralelo, os condutores que serão conectados a ele são os mesmos que nós já vimos. É o condutor fase e o retorno, né? E o outro paralelo do mesmo jeito, olha. Retorno duplo, né? E aqui o retorno simples, né? Que vai até a luminária. Então funciona assim a dinâmica. Eu vou até colocar aqui o apontador para vocês verem, olha. Esses dois retornos aqui, pessoal, que são os retornos duplos, eles saíam de um interruptor paralelo e iam para outro interruptor paralelo, né? Agora eles vão num interruptor que é intermediário aos dois paralelos, né? O four-way. Então, olha, um fio foi ligado neste terminal e o outro, olha, perceba,
foi ligado nesse outro terminal. E aí, desse mesmo interruptor, saem dois paralelos, olha. Esse paralelo aqui, esse outro paralelo de cá. Tudo bem? E por último, do interruptor intermediário, sai esse retorno simples aqui. Essa é a construção utilizando um interruptor intermediário. Lembrando que para o intermediário eu preciso de dois paralelos. Ok? Então, só para a gente recordar. Então, no interruptor paralelo, que é o three-way, vai fase retorno duplo. No outro vai retorno duplo e retorno simples para a luminária. Ok? No interruptor intermediário vão dois retornos duplos, né? Então, se a gente observar bem, são dois retornos duplos. Bom, então o esquema unifilar. Aqui, pessoal, nesse esquema, nós temos interruptor paralelo, interruptor intermediário, de acordo com a simbologia utilizada em projeto. Perceba, pessoal, que esse interruptor paralelo aqui, eu vou chamar ele de interruptor paralelo de entrada. Tá bom? E esse outro interruptor paralelo de saída. Beleza? Aqui são os condutores que vêm lá do QD, lá do quadro de distribuição, né? Puxar as linhas de chamadas para a gente anotar. Então vamos lá. Lá do quadro de distribuição, pessoal, vem o fase, o condutor neutro e o condutor proteção, né? Ambos pertencentes ao circuito número 1. Nesse primeiro interruptor paralelo de entrada, vem o condutor fase, como nós vimos, e sai condutor retorno duplo, né? Bom, esse retorno duplo nós vimos que vai para onde? Para o interruptor intermediário, não é isso? Ok. Do intermediário sai o quê? Lembrando que esse intermediário, que é conhecido como four-way, eles têm 4 polos, né? 4 bornes para ligar. Sai outro retorno. Não é? Esse outro retorno duplo vai para onde? Para o interruptor paralelo. Opa! Do interruptor paralelo sai um retorno simples até a luminária. E aí fica o seguinte resumo, ó. Fase retorno duplo no interruptor paralelo de entrada, né? Retorno simples e retorno duplo no paralelo de saída, né? E dois retornos duplos para o intermediário. Interruptor intermediário. E aí, pessoal, se eu estiver fazendo a conexão, interruptores mais tomadas também, né? Vamos fazer observação, pessoal, que nas tomadas eu preciso ligar a fase neutro e o condutor proteção, tá? Que ficou faltando aqui. Aqui a gente tem um esquema unifilar que eu tenho um condutor, um interruptor. Vou até anotar aqui. Interruptor simples, né? De uma tecla apenas, né?
tem uma tomada aqui que a gente chama de tomada média. Vimos que essa é a simbologia para a tomada média. E aqui eu tenho uma tomada isso aqui são os condutores que vêm lá do quadro de distribuição. Desenhar as linhas de chamada para então anotar quais são os condutores. Bem, então, lá do quadro de distribuição, pessoal, agora eu não tenho mais um circuito, né? Perceba que eu tenho dois circuitos, ó. Como é que você sabe? O circuito de iluminação, eu sei que vai ser o circuito 1. E o circuito de tomadas, perceba, olha a indicação, que é o circuito 2. Né? Então, vai vir lá do quadro de distribuição a fase referente ao circuito 1 e a fase referente ao circuito 2. O que mais? Neutro referente ao circuito 1 e neutro referente ao circuito 2. E ainda tem o condutor proteção, que a norma permite que seja comum e compartilhada a mais de um circuito. Circuito 1, circuito de número 2, né? Vamos começar com as tomadas, que elas são as mais simples, né? A tomada, eu preciso de uma fase. Que mais? Um condutor neutro e o condutor proteção. Mas de quais circuitos? Do circuito de número 2. Só para você se lembrar, pessoal, olha, se tiver aqui um desenho de uma tomadinha, né? Fase, né? Fase. Depois condutor neutro. Condutor proteção, né? E aí, olha, vamos atender a outra tomada também, que é o condutor fase, condutor neutro e condutor proteção. No circuito que a gente chama de circuito 2. Ok? Faltou apenas um interruptor simples, mas esse a gente já está calejado de fazer, né? No interruptor simples, vai uma fase e volta um retorno simples. Qual retorno simples? A, porque a tecla de comando é A e a luminária a ser acesa é a luminária com a tecla A. Pertencente ao circuito 1. Bom, nós já fizemos então todos os condutores. Passamos todos os condutores aí. Ok?
E aí, pessoal, a gente pode ir aumentando a complexidade, colocando mais tomadas, interruptores e assim por diante, né? Mas o procedimento para se fazer é apenas esse. Nós vamos encerrando a nossa aula de número 10, né, a sua segunda parte por aqui. Lembrando que nessa aula nós falamos um pouquinho sobre condutores, né? Vimos como identificar alguns condutores, né? O que a norma fala sobre a identificação de condutores por cores. Vimos alguns principais esquemas elétricos, vimos que o que nós vamos utilizar no projeto é o esquema unifilar. Apresentamos diferentes tipos de interruptores e vimos como distribuir a fiação, né? Me despeço de vocês por aqui. Um grande abraço.